aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou responder a tag dos livros únicos. Pra responder essa tag foi a Andra do Resenhas da Andra e o Diego do Meros Devaneios, então muito obrigado. E essa é uma tag original, se não me engano, do canal Geek Freak, então eu vou deixar o link aqui embaixo. E já fazia um tempo que eu fui tagueada e que estavam me pedindo pra responder, e eu tava montando uns vídeos sobre indicação de livros únicos, e aí eu acabei deixando os vídeos pra depois pra trazer essa tag. Já quero pedir pra vocês deixarem no comentário se vocês têm interesse de vídeos com indicações assim, que aí eu dou continuidade às minhas listas que eu tava preparando. A primeira pergunta é um livro único que te deixou querendo mais ou querendo uma continuação. E pra esse eu peguei um livro super amorzinho, que é 3 Coisas Sobre Você, da Julie Boxbaum. Esse livro aqui não necessariamente precisaria de uma continuação, mas é um daqueles livros que a gente fica com o coração super quentinho e queria ver um pouquinho mais dos personagens depois do desfecho, do desenrolar, de quando a coisa realmente engata. Nesse livro, especialmente, eu acho que podia ter tido um pouquinho mais, só pra gente sentir um gostinho, e é um livro que eu gostei bastante de ter lido ano passado e que eu recomendei aqui no canal. 2. Um livro único que conseguiu cumprir a sua proposta, ou seja, um livro foi suficiente. Tem vários aqui, mas eu resolvi trazer um que é especial, digamos assim, porque é de um gênero diferente. Normalmente os livros sobre a Segunda Guerra Mundial, eles são únicos, a gente não tem sequências, porque são histórias separadas, mas esse aqui é um livro bem emocionante que eu li em 2015 e que me marcou bastante, então sempre que eu tenho que mencionar um livro forte sobre esse tema, eu acabo mencionando Os Bebês de Auschwitz. Esse livro vai contar a história de 3 mães que estavam grávidas durante o Holocausto e que tiveram os seus bebês no meio daquela confusão que foi a situação e daquele terror. Quando o livro começa, a gente até não acha ele tão forte, mas no final, quando a gente tem o desenrolar das gravidez, é muito tocante e é muito chocante também. 3. Um livro único com personagens únicos. Eu acho que das minhas leituras de livro único, teve uma que me marcou muito, porque eu lembro que eu assistia as resenhas das pessoas e todo mundo dizia: eu não sei explicar esse livro, eu não entendi o livro é muito confuso, o livro é isso, o livro é aquilo. E eu me interessei por ler exatamente por isso, que é A Menina Submersa. Esse livro, ele realmente tem uma personagem muito única. A Ipla tem uma doença, então às vezes ela se solta um pouco da realidade, às vezes ela vê algumas coisas que a gente não sabe se ela tá vendo, mas ela é uma personagem muito única porque ela sente, ela vive, ela vê as coisas de uma forma muito diferente, sendo a Índia ou sendo a Imp, porque esse livro é um livro de 2 personalidades e às vezes elas se conversam, às vezes elas se trocam, então é quase como se fossem 2 histórias diferentes, porque a gente tem 2 pessoas contando pra gente. E a confusão vem disso, de identificar quem tá falando, porque apesar das 2 habitarem o mesmo corpo, elas são pessoas diferentes. 4. Um livro único com cara de trilogia ou série de tão completo que é. Acho que eu não tenho outra resposta pra dar pra essa pergunta que não seja Elantris, do Brandon Sanderson, que foi um livro que eu li esse ano. Essa é uma fantasia de volume único e tudo que você precisa saber tá aqui dentro. A gente tem um conto sobre essa história que não envolve os personagens principais, é com outros personagens. E agora, recentemente, não sei se foi recentemente, mas essa notícia começou a pipocar nos meus ouvidos, pelo menos recentemente. O autor anunciou que iria escrever uma nova história dentro do universo de Elantris, mas não é uma continuação, é utilizar o mesmo mundo pra seguir contando outra história. É uma história muito completa, é complexa também, não é porque tá tudo aqui num livro só que a coisa foi rasa, não, muito pelo contrário, então foi uma experiência muito legal. E por enquanto, todos os livros que eu mencionei tem resenha aqui no canal. 5. Um livro único super rápido que eu não larguei enquanto eu não terminei. Pra esse eu peguei um super amorzinho também. Eu acho que eu comentei muito pouco aqui no canal com vocês, provavelmente só mais ou menos na época em que eu li ele, que faz bastante tempo, eu acho que foi começo de 2015 ou final de 2014, e é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Smith, que é um livro super rapidinho de ler, e eu achei muito bonitinho, apesar de ter altos clichêzinhos aqui de young adult e tal, mas é uma história muito bonitinha e é por isso que, inclusive, eu ainda tenho esse livro aqui na minha estante. 6. Um livro único de um autor preferido. Pra esse eu peguei Marina, do Carlos Ruiz Zafón, ando relendo aí a trilogia, quadrilogia agora do Cemitério dos Livros Esquecidos, e Marina, fora dessa trilogia aí, é o livro que eu mais gosto dele, foi uma história que eu li no comecinho do ano passado. Eu até gravei uma resenha pra vocês aqui, mas eu acabei não liberando e eu acho que ela se perdeu. Eu gosto muito da forma como ele escreve, da forma como ele conduz as narrativas dele, porque a gente nunca sabe se tem algum elemento sobrenatural envolvido ou se tudo aquilo vai ter alguma explicação no final. Então a gente fica com essa tensão o tempo inteiro. 7. Um livro único que eu recomendaria pra todo mundo. Vou recomendar pra vocês aqui um
livro que eu li recentemente. Virou um queridinho porque eu achei essa história muito, muito fofinha, que é O Mistério dos Cavalos Alados, da Megan Shepherd. Eu li esse livro bem despretensiosamente, eu tinha achado a premissa interessante. É um livro com uma narradora infantil, passa na Segunda Guerra, mas não tem foco, se passa num hospital improvisado que foi montado para cuidar de crianças, e a gente tem a nossa protagonista, que é a Emmaline, e todo o espelho que ela olha, toda a superfície reflexiva que ela olha, ela vê um cavalo alado. E aí um dia um desses cavalos alados que ela só vê nos espelhos vem pro mundo real e ela recebe uma missão. É um ambiente que você vê que tá passando por uma situação muito difícil, que é a guerra, estão separados dos pais, e tem esse elemento lúdico que deixa tudo mais ponderado. 8. Um livro único que me fez chorar. Pra cá eu trouxe um queridinho de 2017, que é Todos de Pé para Perry Cook, da Leslie Connor. Também já comentei sobre esse livro aqui com você, sobre o quanto eu gostei dessa leitura. A gente sabe que a barreira entre o certo e errado é uma coisa meio turva às vezes, e aqui se brinca um pouco com isso. O Perry, ele foi criado dentro de uma prisão com a mãe, uma prisão de segurança mínima, mista, e você vê que aquilo não prejudicou ele de forma alguma. Ele viveu a vida dele, ele ia pra escola, ele teve experiências, ele fez amigos, mas ao mesmo tempo ele ter crescido dentro dessa prisão não é algo certo. Então você fica o tempo inteiro meio assim pensando e torcendo muito pra que esse garoto consiga viver a vida que ele quer viver e ser feliz. 9. Um livro único fora da minha zona de conforto. Pra esse peguei um New Adult da Rainbow, que é uma autora também queridinha do meu coração, que é a Nexus. Quando eu vou falar desse livro eu tenho dois corações, porque primeiro eu adorei essa história e ao mesmo tempo eu super entendo que o cara aqui era um stalker, né? Ele stalkeou os e-mails dela, né? Ele stalkeou ela e isso não é legal de forma alguma. Mas aí, como o livro é bonitinho e tem final feliz e blá blá, a gente releva aí essa questão. Mas é interessante sempre pensar um pouco sobre isso. E 10 é marcar pessoas para responder esta tag. Deixa eu pensar. Vou marcar para responder essa tag a Joy do Estante Diagonal, a Lê do Lelendo Lido, a Thaís do Amiga da Leitora, que eu acho que ela não respondeu ainda, e o Márcio do Leitor 97. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!